Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma prévia sobre aí, já falei isso várias vezes, mas mais uma vez o jogo da temporada aí pro Seahawks, né? Espero que eu repita isso mais duas vezes pelo menos, né? E que tenhamos êxito, assim como das outras vezes que eu falei isso. Agradecer aí aos nossos membros, né? Que nos acompanharam até aqui. Essa semana teve bastante material para membro nessas últimas semanas aí, mesmo na semana de folga. E vai ser assim durante, inclusive, a off-season, tá? Para os nossos membros. E se você pode aí nos ajudar, lembrando que quanto mais membro, mais chance do Seahawks ganhar o Super Bowl, hein? Então, se der alguma zica aí, a culpa é de vocês, que por um valor simbólico não se tornaram membros do Rapidez do Mar, tá? Mas brincadeiras à parte, vamos falar aqui desse vídeo. Separei bastante lance aqui pra gente falar. Mas fazendo uma pequena introdução, eu vou tentar ser breve, para o João não ter que ficar se desdobrando nas suas artes ninjas de edição. Esse jogo é muito importante para o Seahawks, né? Temporada regular, 7 vitórias seguidas, a defesa top, no mínimo, assim, se você for pessimista, top 3 da liga, se não for a melhor, mas vai estar entre o top 3. Mas assim, esse último jogo dos Seahawks e dos 49ers, não achem que a gente vai repetir isso ou que vai ser fácil repetir isso. Por quê? Cara, esse foi o pior jogo em números do Shanahan ofensivamente. Ele teve Brian Hoyer, Jimmy Garoppolo, Trey Lance, que jogou 4 jogos só e foi mandado embora, trocado. E os números não foram tão ruins assim. Então, assim, é só pra ter uma noção. Já teve Carlos Hyde, Raheem Mostert, e não era o McCaffrey como running back, e números de jogo corrido foram melhores. Então, assim, ele deve vir mordido e ele é uma mente ofensiva que pode, né, se reinventar, né, e achar outros caminhos. Do lado do Seahawks, como já falei algumas vezes, se a defesa vir com uma postura focada no jogo, sem querer aparecer, querer fazer o seu trabalho, como foi nesse jogo contra os 49ers, não, pra mim não tem nenhum ataque dos playoffs, AFC e NFC, que a nossa defesa não possa fazer um bom jogo e nos ajudar com a vitória. Mas isso é uma questão porque, por exemplo, a gente jogou mal contra os Titans, né? Jogou meio que ali com o freio de mão puxado, parecia que tinha comido uma feijoada, sei lá, pesado. Então, um ataque ruim conseguiu marcar vários pontos em cima dessa defesa forte, né? Então é algo que precisa ser ajustado. Essa postura tem que tá firme, tá? Então vamos ver se o McDonald é capaz de manter essa galera nos trilhos. E aí a grande questão fica sendo o ataque, né? É, vamos pegar o jogo dos Eagles aqui contra os 49ers. O Brock Purdy foi interceptado 2 vezes. Quem ganhou o jogo? Os 49ers. Uma das coisas que ajudou isso, o que foi aconteceu no drive na sequência após a interceptação dos Eagles. Eles devolveram a bola para os 49ers. Então não adianta de nada você ter 15 turnovers no jogo se você vai com 3 jogadas depois devolver para o adversário. Basicamente você ganhou alguns minutos ali, alguns segundos, né, dependendo, mas não adianta ter só essa defesa se o ataque não vai finalizar os drives. E o nosso ataque teve dificuldades, inclusive com essa defesa dos 49ers, né? Terminando 0-3 na red zone, né, nesse jogo. Então é algo que precisa ser ajustado, tá bom? Então aqui vamos pros primeiros lances, tá? Uma coisa que o Shanahan faz muito é criar tendências, tá? Então, aqui nós temos nessa jogada aqui, ó, ele vai tentar estressar o nosso querido Devon Witherspoon. Fazendo o quê? Colocando 2 rotas na zona dele, né? Os Seahawks estão em dime, então ele coloca essa rota aqui e o Devon Witherspoon está quase mordendo essa rota, tá? E uma diga aqui atrás, né? Então ele vai avançar e esse espaço vai ficar livre, né? Mas aqui o Seahawks faz um bom trabalho. O Terry Williams se comunica, né? Passa pro jogador, pro Spoon e vem ajudar aqui nesse check down, né? Acho que é pro Jamal Jennings aqui. E aí eles não conseguem avanço. Por que ele faz isso? Porque ele vai criando tendências, né? Como eu falei.
Aqui, ó, a gente tem. Ele coloca mais uma vez em conflito o cornerback com uma rota curta e uma rota nas costas dele. O safety chega um pouco atrasado aqui, mas não que seja um trabalho fácil. Mas o Devon Witherspoon fica de olho no check down porque ele estava passando o jogo todo para check down. Então ele se ajusta para tal. E aí o Brock Purdy abre espaço para o Brock Purdy achar essa janela aqui. Então o Shanahan é craque em criar essas tendências, né? Algo que ele não fez contra a nossa defesa tanto foi play action under center. Ele aumentou isso no jogo contra os Eagles para forçar. Olha como o segundo nível morde a isca da corrida, né? E como todo mundo avança ao espaço que fica aqui nas costas. E aí o Brock Purdy tem um bom espaço para passar aqui pro DeMarcus Robinson. Por sorte, o Reed Blankenship, que até fez umas jogadas ruins nesse jogo, aqui ele faz uma jogada muito boa se recuperando, impedindo esse passe foi incompleto, mas o que eu falo aqui é da ideia, né, do processo, não do resultado. Aqui também é um ataque que assim nem sempre vai querer marcar com um passe de 80 jardas. É um ataque que vai ser paciente e vai esperar os erros da defesa. Né? Aqui ele tem o DeMarcus Robinson, que ganhou do Quinn Omission muito bem. O safety toma um ângulo terrível, tá? E só voltando aqui, o George Kittle é um absurdo, tá? Olha o bloqueio que ele faz no Mitchell, tira o Mitchell da jogada. Errou um tackle, o Zac Baum vai se recuperar aqui. Errou mais um tackle. Errou outro tackle. O Kittle vai derrubar mais um cara aqui, eu acho que é o Cooper DeJean. E aí o DeMarcus Robinson avançou isso aqui tudinho. Apenas quebrando tackles, basicamente. Outra coisa que ele fez também nesse jogo contra os Eagles, ele envolveu mais o Kyle Juszczyk, recebendo passes, principalmente no segundo tempo. Né? Isso criou alguns espaços na defesa. Ele estava sendo mais usado como blocker in motion. Né? Isso aqui ajudou bastante. Outra coisa que ele faz, e ele fez nesse jogo dos Eagles, é explorar o cornerback mais fraco do time. Né? Aqui ele cria uma forma de descer o safety com uma rota mais curta e estressar o corner, no caso aqui era o Adoree Jackson, com uma rota do DeMarcus Robinson, que fez um bom jogo aí, inclusive bom ficar de olho nele. Aqui é a mesma coisa, ele vê o mano a mano, e aí tem a opção pro DeMarcus Robinson também ganhar em cima do Josh Jobe. Então provavelmente em situações de terceira descida, um alvo factível é o Josh Jobe. Outro ponto são os misdirections que ele cria, né? Então aqui ó, ele vai ter um jet motion do Jawan Jennings, fingiu que vai passar para ele, fingiu o toss para o Christian McCaffrey, jogou a defesa toda para esse lado. E o DeMarcus Robinson, o Quinn Omission hesita também por um segundo, e aí tem a separação para o touchdown do Robinson. Aqui, ó, cadê? Tem mais um misdirection, né? Então tem um motion aqui do Sky Moore. Ele fica ali na indecisão se ele vai correr, se ele vai passar pro McCaffrey, se ele vai passar pro Sky Moore. O Sky Moore fica com a bola, mas ele lança pro Jennings. E aí o Christian McCaffrey fica livre, né? Esse cara aqui também comeu mosca. Fica livre aqui, ele fica perdido. Qual a ideia desses tantos misdirections, né? É fazer com que o time se perca, né? Tem tanta coisa acontecendo ali que você se perde meio segundo e às vezes esse meio segundo não dá pra você se recuperar. Como por exemplo, aqui, né? Ele tenta criar o misdirection mais uma vez, né? Então, motion para um lado do campo, a gente falou dessa jogada no pós-jogo. Motion para o lado do campo, os jogadores de linha ofensiva bloqueando para esse lado, o Brock Purdy posicionando para passar a bola para esse lado, mas tudo isso é para criar um espaço para o George Kittle do outro lado. Né? E aqui é o que eu falo, o Nick Emanuori tinha que marcar o George Kittle e ele continuou marcando o George Kittle. O que acontece às vezes numa defesa não tão disciplinada. Tipo assim, poxa, tá tão claro que eles vão passar a bola nesse lado aqui, então deixa eu sair do meu lugar e ajudar eles aqui, tá? Vou me movimentar aqui e vou pra esse lado. Pronto, o cara se movimenta e deixa o espaço pro George Kittle aqui, que era justamente o que a jogada queria. Né? Então é preciso manter essa disciplina que foi
foi algo quase que perfeito do Seahawks, né? É, outra coisa que os 49ers não tiveram sucesso e melhoraram aqui contra os Eagles foi que o Christian McCaffrey conseguiu manipular muito melhor, pelo um trabalho melhor da linha ofensiva também, o, os linebackers, né? Então aqui, ó, aparentemente o safety estava com esse gap, tá? Você tem um defensive tackle aqui. Esse linebacker tem que ficar um pouco mais paciente para esperar se ele vai precisar ajudar aqui ou aqui. E ele já toma logo, quando ele vê esse gap maior, ele já acha que a jogada vem para cá e ele dá um passinho para lá, tá? Se tirou da jogada basicamente e aí o McCaffrey conseguiu um bom avanço, né? Um avanço melhor do que deveria por conta disso. A defesa do Seahawks faz o que a defesa dos Eagles fez aqui, que é forçar as corridas a virem por dentro, onde nós temos dois defensive tackles que estão jogando muito contra o jogo terrestre, que é o Leo Williams e o Byron Murphy. E aí a gente fica dependendo que os linebackers também sejam pacientes, confiando nesse trabalho para finalizar as jogadas, tá? Então, a ideia dos 49ers é correr para fora dos tackles para que esses linebackers hesitem, né? Ou tenham que tomar alguma decisão precipitada e aí o McCaffrey possa quebrar tackles, fazer cortes, né? Lembrando que o McCaffrey não conseguiu forçar nenhum tackle perdido nesse jogo, né? Que eu, por exemplo, ó que trabalho aqui defensivo, pronto, os edges fecharam o espaço, força a corrida a vir por dentro, onde os defensive tackles também fecharam o espaço, ele tenta achar um gap aqui, mas o Nick Emanuori é muito bom no run fit, fecha esse gap também, tá? E aí o tackle acontece sem muito avanço, tá? Aqui uma das formas de atacar a defesa dos 49ers que usaram muito quarters coverage, né? E o que acontece é que o safety fica muito de olho, né? O safety e o corner ficam de olho nesse recebedor número 2, que é o tight end. Aqui, o tight end vai correr uma rota para cá, intermediária, e aí o safety fica com ele, tá? O que acontece? Isso cria o espaço para a rota do wide receiver, tá? E aí isso aí deixou meio que o Demond Lenoir, que fala muito, joga pouco, numa ilha contra esse wide receiver. Ó, perceba que o safety vai pegar essa rota. O Jalen Hurts passa a bola e não era o passe mais fácil do mundo, né? Mas basicamente um drop aqui do AJ Brown, outro que falou bastante, né? Mas percebam aqui ó, como o Demondre Lenoir sem uma ajuda por cima é exposto, né? Pode ser feito isso com o JSN, né? O Clint Kubiak gosta de manipular esse quarters coverage também. Para atacar o jogo terrestre, eu acho que precisa dar certo, é isso aqui, ó. Os 49ers às vezes são muito agressivos e não mantêm a disciplina do edge, né? Então esse edge tem que selar, como a gente falou, ó, forçar a corrida para dentro, mas aqui ele tá sendo agressivo e atacando, né? O que é que ele esperava? Que esse camisa número 2 substituísse ele aqui e fechasse esse edge, coisa que ele não faz. E aí tem um espaço para a corrida do Saquon Barkley, e foi assim muitas corridas do Kenneth Walker, como essa aqui, por exemplo. Os dois tight ends aqui vão conseguir selar o edge por fora, ó. Os linebackers ficam perdidos ali e o Kenneth Walker consegue um bom avanço. O jogo terrestre também funciona para abrir espaços para para estressar esses linebackers, tanto no próprio jogo terrestre, como aqui, ó, play action. Eles morderam a armadilha do play action, as costas deles vão ficar livre e aí facilita a leitura para o Sam Darnold acertar um passe aqui, ó, para o JSN, né, nas costas. Então, muito importante que a gente tenha um bom jogo terrestre. Nem precisa ser as 200 jardas aí, 1 milhão de jardas que a gente teve, né, mas de forma mais consistente do que foi em outros jogos, né, seguindo nessa evolução. E por fim, um cara que eu queria falar aqui é o Eric Kendricks, né? Tem muito se falado se o Fred Warner vai voltar ou não. Eu não sei quando é que esse vídeo vai sair exatamente, mas pode ser até que ele já tenha voltado, enfim. Mas o Eric Kendricks não faço ideia porque ele não estava em algum time da NFL e porque ele não estava com chances nesse time do 49ers todo machucado. Ele aqui
Ele jogou muito contra o jogo terrestre, jogou muito também fazendo aqui a jogada do que salvou o jogo, né? E aqui, ó, o que é que o Robert Saleh faz? Ele não é um cara que chama muitas blitz, mas ele guarda essas blitz para momentos importantes. Então ele encheu a linha defensiva aqui como se fora chamar uma blitz, tá? Mas não, ele dropa todo mundo, só vai com 4, tá? E a chamada dos Eagles é muito ruim. Assim, o Tyrande vai cortar aqui. Em tese ele teria um espaço se alguém tivesse ocupando esse linebacker, que é justamente o Eric Kendricks. Parece que os Eagles confiavam muito que iam ter alguma blitz e algum espaço, ia ter um marcador a menos aqui. Porque a chamada é muito ruim. Por exemplo, o AJ Brown também não ajusta para uma comeback aqui, que talvez fosse a única coisa que funcionasse, mas não tem nenhuma rota livre. O máximo que tem é esse espacinho pro Tyrande que o Jalen Hurts não tem o braço para acertar aqui. E o Eric Kendricks também faz uma baita jogada, quase interceptando aqui. Então, olho nesse cara aí, porque vai ser um upgrade, é um upgrade muito grande em relação aos outros linebackers que estavam jogando aí, né? E pode fazer dupla com o Fred Warner, por exemplo, e aí ser outra defesa pra gente tá de olho. Por fim, só o último lance aqui, só pra ser chato. É, Se não tivesse nome atrás da camisa, tá? Isso aqui era um holding, tá? Isso aqui era um holding. Mas como a NFL joga com o nome atrás da camisa e os juízes olham isso, como é um Trent Williams, né? Se fosse o Josh Jones fazendo isso aqui, eles marcariam falta, tá? Mas não. E aí foi o lance do touchdown dos 49ers. Vi pouca gente falando sobre isso, mas tá aí minha opinião. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!